Esse caso eu vou citar. Aliás, eu acho até uma injustiça o Mirabelli não ser tão conhecido. No meio espírita ele deve ser. Segundo o Hernani Guimarães, eu lembro conversando muitas vezes com o Hernani, ele fala: o Mirabelli foi o maior médium de efeito físico que o planeta já teve. Ele falando, o Mirabelli. E o Mirabelli, eu gosto de contar as histórias dele, porque aconteceu aqui nessa região. O Mirabelli nasceu em Botucatu, de famílias italianas. O pai do Mirabelli era pastor italiano. E o Mirabelli nasceu em Botucatu e veio para aqui, nessa região ele veio. Inclusive aqui ele tinha uma casa de caridade em São Luís, para ele atender pessoas carentes. Como ele teve em São Paulo, casa de caridade também em São Luís. Como ele abriu depois um Instituto de Estudo Psíquico, Lombroso, César Lombroso, ele abriu. Depois abriu também o Instituto Psíquico Nacional Brasileiro, que ele também abriu. Mas esse Mirabelli, ele morou aqui na região, é um médium muito interessante para as nossas reflexões, principalmente para quem não conhece. O Mirabelli, quando ele começou o fenômeno mediúnico dele, ele tinha uns 24 anos, já estava casado, já tinha até filhos. O Mirabelli apontou assim de uma hora para outra todo tipo de mediunidade o Mirabelli tinha. Desde psicografia, psicofonia, mas efeito físico era a forte dele. E ele fazia isto sem precisar preparo nenhum. Ele fazia meio-dia em ponto, de dia, de claridade, no meio de gente. Ele não tinha problema com o Mirabelli para fazer. Não precisava nem ficar num lugar especial como os médios de efeito físico fazem. O Mirabelli não, era muito intensa, muito intensa. O início da mediunidade de Mirabelli é muito engraçado. É engraçado mesmo, é da gente até rir. O Mirabelli foi trabalhar numa distribuidora de calçado, Clark era o nome da distribuidora. E o Mirabelli, atendendo, chegou o freguês. E o freguês tinha visto um sapato lá na vitrine e disse: olha, eu queria um sapato daquele, meu número, deu o número dele lá, meu número dele, e disse: eu queria ver, você só tem o quê? Preto? Ele tem preto e tem marrom. Ele disse: então eu vou querer ver os dois, para ver qual que serve, o número. Só que o rapaz no balcão, junto do Mirabelli atendendo, e a caixa de sapato veio da prateleira voando e chegou até o balcão entre eles dois. Um olhou para o outro, todos os dois assustados. Tanto o freguês que estava comprando, como o Mirabelli, vendo aquela caixa vindo lá da prateleira. Ele olhou ali, quando olhou, viu a outra caixa vindo, porque acho que veio o par de sapato preto, agora veio o par de sapato marrom. Viu a outra caixa. Quando a outra caixa chegou junto dele, o freguês e o Mirabelli, os dois saíram correndo rua fora. E o que é mais impressionante, as duas caixas de sapato correndo atrás deles dois. Então isto iniciou a mediunidade de efeito físico do Mirabelli. Uma mediunidade fantástica. Mirabelli era um homem muito educado, ele não tinha grandes instruções, mas um educado muito bem. E falava até mal o português, mas quando ele estava em transe, ele fazia discursos assombrosos de alta intelectualidade, quando ele estava em transe. Mas o Mirabelli chegou a internaram o Mirabelli no Juqueí. Depois chamaram, na época, o doutor Franco da Rocha, que era considerado o melhor psiquiatra da época, para examinar Mirabelli. Ele e o André Achê, os dois melhores, foram examinar e chegaram à conclusão que o Mirabelli não tinha nada. Mirabelli era sadio, como ele disse. Agora, o Mirabelli não é normal. Ele apresenta uma normalidade, que é o que hoje chama de de um sujeito paranormal, que a parapsicologia usa, sensitivo, que os metapsíquicos usavam. É médium, ele é médium. E ele mesmo lá em Franco da Rocha, ele lá com Franco da Rocha, um esqueleto saiu do guarda-roupa e veio solto. Ele disse: mas está solto o esqueleto? O esqueleto se armou
e ficou dançando na frente dele. Eles ficaram impressionados com aquilo, mas o Mirabelli tinha uma mediunidade fantástica. Tem um caso que é contado do Mirabelli, tem vários registros do Mirabelli, vem inclusive pessoas do exterior estudar o Mirabelli aqui. Do Mirabelli, numa casa, ele pega, dá as mãos com as pessoas e diz, pode vir. Aí vem uma bala e cai em cima da mesa, uma bala de revólver. E ele de novo, pegado na mão, disse, pode vir de novo. Veio as 6 balas. E ele pergunta para o dono da casa, de quem são essas balas? O dono da casa diz, eu não sei. Parece, aí examinou assim, parece do meu revólver, mas eu não sei. Aí demorou um pouco, ele disse, pode vir. Veio o revólver do homem e caiu em cima da mesa. O revólver, que estava guardado no armário, lá dentro, numa gaveta. Então ele abre, realmente o tambor estava vazio, as balas tinham saído. O Mirabelli era um médium assim fantástico. Tem um caso que o doutor Cussini conta do Mirabelli, numa reunião, tinha um grupo, 9 horas em ponto. O Mirabelli entra em transe, porque médium de efeito físico às vezes entra em transe, às vezes sai o quitoplasma da boca, do nariz, e ele sai e todos na sala escutam uma vozinha de criança dizendo papai, papai, papai. E todos ficam assim assustados, principalmente o doutor Comecino Santos, ele estava vendo aquilo, ele escuta, fica impressionado, quando se materializa diante dele a filha dele, que tinha desencarnado com 3 anos. A menina desencarna, chega até ele abraça, pega, outras pessoas pegaram na criança, e ela fica durante 26 minutos ali com eles. No final ela rodopia, sobe e desaparece da visão. E o pai disse, eu realmente estive com minha filha, que já tinha morrido há 3 anos. Ele falando, ela tinha 3 anos, quando morreu já tinha 3 anos. Ele ficou impressionado. Mirabelli fez isso de dia, em ponto, 9 horas. O Mirabelli era um médium fantástico. Foi preso muitas vezes. É mais de 15 processos aí contra ele como charlatão. E de uma das prisões, bateram nele forte, porque era a época que tinha perseguição ao espiritismo, tinha muitas casas do interior que era perseguido, que o povo jogava pedra, jogava as coisas, e jogava mesmo. As pessoas, às vezes, infelizmente, na época, a Igreja Católica fazia pressão para ele, e o Mirabelli apanhou muito numa dessas prisões, quando na realidade ele era um médium que foi estudado, mas era para ser mais estudado, porque, segundo Hernani Guimarães, diz que foi o maior médium de efeito físico que ele acredita que o planeta teve. Ele tem bastante material sobre ele, existe material, mas pouco para o tamanho que era a Mirabelli. Então aí vê um médium desse tipo. Olha quantas sofreu, quantas agruras, e às vezes médios como nós fica reclamando com tanta pouca coisa, com uma frase, com algum mal entendido, com melindres. É bom não fazer isso. Então o caso do Mirabelli eu estou contando, porque ele é aqui da região, e nós podemos aprender ainda muito com esse médium fantástico, que tem centenas e centenas de histórias, mas é muita. O Mirabelli falando na psicofonia, mais de 26 idiomas ele falou, e 8 dialetos. Ele escreveu também, parece que 28 idiomas. Ele escreveu, ele escreveu. Era um médium completo, a mediunidade e ele não era entendido. A começar pela própria família. O pai de Mirabelli era pastor. Então você vê quantas lições. Eu ainda qualquer dia eu vou voltar mais contar casos de Mirabelli, porque o Mirabelli é uma riqueza para o nosso aprendizado.
para nosso aprendizado. Médio de efeito físico, Mirabelli, um dos maiores. O Brasil teve outros médios de efeito físico, teve o Peixotinho, que era também muito bom, Ana Prado, tem alguns que talvez nesse correr do tempo eu vou contando alguns casos deles para nosso aprendizado. Então o Mirabelli apanhou muitas vezes, foi preso muitas vezes, mas fez a parte dele. Parece aqueles cristãos primitivos, que era preso, apanhava e continuava falando do Cristo. O Mirabelli não sabia como controlar a sua mediunidade, ela vinha espontaneamente a qualquer hora, a qualquer instante. É um fenômeno que nós precisamos entender, por isso que ler o Livro dos Médiuns é um dos caminhos de você entender esse médium de efeito físico chamado Carmine Mirabelli. Carmine é o nome dele, que no final alguém chamava Carlos Mirabelli, ou Carlos só por causa da descendência italiana, mas na realidade um dos maiores médiuns de efeito físico que o mundo conheceu. Até o próximo encontro, meu irmão. Boa sorte. Fica com Deus. Deus guarde você e sua família e todos os seus.